Tudo bom, pessoal? Boa noite. A gente está aqui para mais uma aula de sistemas automotivos, tá? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho do sistema de lubrificação. Pretendo encerrar essa aula de lubrificação ainda hoje. E aí, na semana que vem, a gente finaliza a nossa desmontagem no nosso motor do Sigma, tá? Que aí a gente vai falar dos pistões e do virabrequim. Bom, a aula de hoje, então, a gente vai falar sobre bomba de óleo lubrificante e o próprio óleo lubrificante, tá? A função da bomba, né, como toda bomba, é de bombear o fluido. Então, o objetivo dessa bomba é fazer um bombeamento no fluido, enquanto que a função do óleo lubrificante é ser o fluido necessário, né, ou o fluido desejado a percorrer todo o sistema, né, garantindo com que os atritos sejam os ideais e, além disso, né, como eu antecipei na aula da semana passada, proporcione também uma pequena redução na temperatura no funcionamento do motor, tá? Pessoal, essa aula que a gente está aqui vai ter uma particularidadezinha. Quando eu finalizar esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, eu vou deixar, provavelmente, né, eu já deixo aqui aberto um outro vídeo com o conteúdo teórico, tá? E eu não vou juntar esses dois vídeos dessa vez não, para garantir que a qualidade aqui dessa aula, né, a qualidade audiovisual, ela continue a mesma. Então eu devo lançar esse vídeo e logo depois tem a sequenciazinha do outro, tá? Bom, então a função da bomba de óleo é bombear o fluido, enquanto que a função do óleo lubrificante é necessariamente ser o fluido que vai percorrer o sistema de modo a reduzir os atritos dentro do motor. Eu vou comentar um pouquinho dos tipos, eu não vou me ater um pouquinho dos tipos de óleo, que esse não vai ser o nosso objetivo, mas eu vou falar um pouquinho dos tipos da bomba de óleo, que é algo interessante. Na aula, logo de depois, né, no vídeo logo de depois, vocês vão perceber as fotos, né, que facilitam um pouco a nossa visualização, mas eu listei para vocês aqui os principais tipos de bomba, né? A gente tem a bomba de óleo lubrificante de rotor e de engrenagem, essas duas são as mais utilizadas, tá? Rotor e engrenagem. Pedro, qual é mais utilizada? Rotor ou engrenagem? Não tem essa lógica, tá? Essas são as que os engenheiros que fazem projeto mais utilizam. São as bombas de óleo que têm um funcionamento eficaz e são as bombas de óleo que são o trabalho delas de uma forma bem conhecida. A gente tem um outro sistema de bombeamento chamado de pistão, então a bomba de óleo do tipo pistão, essa é um pouco mais retida. Para quem já teve aquele motor, um motor 2 tempos bem antigo, que era aqueles motores de serradeira ou aqueles motores de serra elétrica, né? Que o cara, naquele filme lá, Massacre da Serra Elétrica, o cara puxava aquela serra, a serra saia cortando. Aquilo ali era um motor que funcionava e ficava empurrando a serra para cima e para baixo, uma corrente rodando, né? Então, dentro daquele sistemazinho existia uma bomba de óleo do tipo pistão. A bomba de óleo que ela carrega um óleo e aí quando o pistão com camis passa, ele empurra, ele dispara o óleo, né? É um sistema muito mais arcaico, mas para motores pequenos e principalmente que não tenham rotações tão grandes, é um sistema bem aceitável. Mas como eu antecipei, é bem arcaico, tá? É bem antigo. E por último, a mais top do momento, né, é a bomba de volume variável. Essa, ela pode ser tanto de rotor como pode ser do tipo engrenagem, mas a grande diferença dela é que ela tem o volume variável de óleo, tá? E aí nesse caso daqui eu vou deixar para comentar no próximo vídeo, porque fica mais fácil quando a gente perceber as diferenças, tá certo? Lembrando que as duas mais utilizadas são de rotor e de engrenagem. Eu peguei essa bomba de óleo aqui da semana passada, né? Essa bomba de óleozinho aqui é a bomba de óleo do Sigma que a gente desmontou. Eu já comecei a tirar aqui alguns parafusos, né? Já quebrei o torque aqui de alguns parafusos e a gente vai observar como é a parte interna dessa bomba de óleo, tá? Então vou tirar aqui essa tampinha, vou vir aqui para vocês observarem, ó. Então tirei aqui, ó, 3, 6, 7 parafusos, né? E aqui, ó, quando eu tiro os 7 parafusos, a gente tem o funcionamento da nossa bomba. Esse tipo de bomba aqui, ó, é um tipo de bomba muito mais parecido com o sistema de bomba do tipo rotor, tá legal? Então essa bomba aqui, ó, sendo do tipo rotor. Geralmente as bombas de engrenagem, ou elas têm uma engrenagem em cima e embaixo, ou a gente tem um sistema aqui no meio, né, uma espécie de quebra-onda capaz de aumentar a pressurização dele, tá? Essa daqui, então, ela é muito mais parecida com o tipo de rotor. Então a gente tem o rotor principal, o rotor primário, que é esse do centro, e o rotor secundário, que é esse daqui que está ao nosso redor.
A medida, lembrem vocês, ó, que aqui no centro é onde o nosso virabrequim ele prende, né? Então o virabrequim, ó, ele prende aqui e quando o virabrequim ele gira, ó, o que termina acontecendo, ó, a gente tem um movimento aqui, ó, do nosso rotor. Vou ficar girando só para um lado, tá? Percebam que se vocês acompanharem por escolherem um campo, né? Lembrem vocês que o volume de óleo ele vem daqui, ó. Aqui que está o pescador, né? Então o pescador vem e enche isso aqui cheio de óleo. Então o óleo fica aqui, ó, nessa região. O óleo ele vai passar por aqui por baixo, à medida que isso aqui está girando, ó. E aí observa que quando ele vai chegando, completando uma volta, né? Que ele vai girando aqui, ó. Cada vez mais a folga entre o rotor primário e o rotor secundário é reduzida. De forma que quando ele chega até aqui no finalzinho, né? Quando ele já chega nesse ponto, a folga é tão pequena que isso aqui está com uma pressão absurda. E aí a gente tem a saída de óleo do sistema, ou seja, o nosso canal, né, de envio de óleo para o restante do motor. Então ele passa por essa região aqui, ó, passa por aqui por baixo já totalmente pressurizado, de modo que ele venha a sair aqui, ó. Isso aqui é furado, ó. Ele tem uma ligação aqui, ó, entre essas duas peças, tá? Lembrem vocês que qual é a sequência? Pescador, bomba e daqui ele vai para a galeria em direção ao nosso filtro de óleo lubrificante. E depois do filtro é que ele vai enviado para o nosso motor. Vou remover aqui, ó, esse conjuntozinho. Ó, saiu o rotor principal, né? E o rotor secundário. Dependendo da literatura, você pode até ter o inverso, tá? O principal sendo esse maior e o secundário sendo o pequenininho. Deixa eu retirar aqui. Pronto, né? Então, ó, pessoal, o sistema ele funciona aqui, ó, né, por meio desse rotorzinho aqui, tá? Então é isso aqui que faz o sistema ele entrar em funcionamento. Observando a bomba de óleo é algo muito simples, é uma bomba de óleo que basicamente tem uma cavidade de entrada, o sistema é pressurizado e uma cavidade de saída. Não tem mais nada além disso, né? Então, o mecanismo interno que fica aqui é um mecanismo que vai apenas realizar a pressurização do nosso sistema, tá? Comentando um pouquinho sobre a questão de manutenção. Bom, primeira coisa, pessoal, de manutenção. Vocês estão trabalhando com veículos, né? Eu vou criar uma situação fictícia, né? Todos vocês agora são engenheiros de manutenção. Tem um parque de motores para poder tomar conta. São motores aplicados a geradores ou motores aplicados à linha náutica ou até mesmo motores de carros, fazem preparação para motores automotivos, não sei. Mas de alguma forma vocês são engenheiros de manutenção. Perceberam que com o passar do tempo, depois de várias horas ou de vários quilômetros que aquela máquina trabalhou, a bomba de óleo ela já deu problema. É necessário então realizar algum tipo de manutenção. Pedro, qual é a manutenção que se dá na bomba de óleo? Nenhuma. Não se dá manutenção na bomba de óleo. A bomba de óleo parou de funcionar, você pega ela e você joga fora. Nós não podemos aceitar a recuperação desse sistema. Quando a bomba de óleo dá defeito, a maioria dos defeitos é aqui internamente, ou seja, é nesse conjunto aqui, é no jogo. Esse é do tipo rotor, se fosse do tipo engrenagem seria parecido, mas é o mecanismo que faz necessariamente o bombeamento. Então, se esse mecanismo ele já deu problema, se ele já está desgastado, ou se chegou na vida útil dele, né, se a gente não tem mais as mesmas folgas, a gente não pode simplesmente recuperar um cara como esse. Né? É muito arriscado você fazer a recuperação de uma bomba de óleo. Por quê? Porque a qualquer momento essa bomba de óleo ela pode parar. E o seu motor vai ficar sem o bombeamento do óleo, consequentemente sem lubrificação. E se o motor fica sem lubrificação, lembrem vocês, o atrito aumenta muito, consequentemente a temperatura interna do motor vai aumentar, vai haver a dilatação dos componentes, os componentes vão entrar em desgaste físico acelerado, porque eles estão entrando em contato uns com os outros, e a consequência disso vai ser ou o motor parar, ou então o motor fundir, né? Então não se deve jamais fazer recuperações de bomba de óleo, tá? Nesse caso a bomba deu problema, a gente precisa jogar ela fora e comprar uma bomba nova. Ou seja, substituir o componente, tá certo? É um componente bastante arriscado da gente querer dar um jeitinho. Comprar um componente interno de uma bomba para poder colocar aqui dentro. Se a empresa, vocês conheceram alguma empresa que venda um componente novo, beleza, menos mal. Mas se for aquela galera que recupera isso daqui, reusina, ou pegou de uma bomba que já estava velha, mas não tão rodada e colocou, é bastante preocupante fazer esse tipo de manutenção, tá? Então, esse sistemazinho aqui, ó, vou colocar ele aqui no lugar de novo. Bom,
e aí nós temos aqui ele já montado, beleza? Ele não tem aqui sequência de montagem e desmontagem não, tá, pessoal? Um outro ponto importante da manutenção, eu coloquei aqui do lado. Pedro, beleza, você falou para mim que se minha bomba de óleo der problema, eu perceber que ela tá ruim, eu tenho que substituir. Só que você não disse como. Como é que eu sei que a bomba tá dando problema? É fazendo a medição da pressão interna, pessoal. Lembrem que eu comentei com vocês que existe no meio do circuito, seja preso a bomba de óleo ou seja preso em alguma galeria do motor, um interruptor de pressão de óleo, né? Esse interruptor de pressão de óleo é aquele que vai avisar lá no painel aquela lamparina vermelha lá parecida com do Aladim, que quando aquela luz está acesa, que a bomba de óleo não está funcionando, ou que não tem pressão no sistema, né? Então, é através daquele interruptor que a gente consegue determinar a saúde de uma bomba de óleo. A gente remove aquele interruptor, instala um manômetro, no slide que vem eu vou colocar uma fotozinha do manômetro, a gente instala o manômetro e a gente vai conseguir medir a pressão de funcionamento do meu sistema. Funcionei o motor está frio. Com o motor frio, geralmente, as pressões no sistema, elas são pressões aí próximas a 3 bar, tá certo? Então a gente vai verificar lá na agulhazinha que a gente tem 3 bar de pressão. Essa medição ainda não é a ideal, por quê? Porque nenhum parâmetro é observado quando o motor está frio. Você vai esperar o motor aquecer, o motor vai ficar trabalhando. Quando o motor estiver quente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, com o motor quente, 2 tipos de pressão, que para a gente vão ser as pressões utilizadas para determinar a saúde da bomba. Com 1000 RPM, ou seja, com marcha lenta, a gente vai ter uma pressão interna da bomba de 0,9 bar, né? Entre 0,9 e 1,1. Quando eu acelerar o meu motor para 3 ou 4.000 RPM, depende da literatura e do motor, né? A gente vai ter uma pressão próxima a 3 bar. Então, observe, 0,9 a 1,1, vou atribuir 1 bar, tá? Para não ficar nesse meio termo. 1 bar em 1000 RPM e 3 bar com 3.000 ou 4.000 RPM, tá certo? Essa medição determina para a gente se a bomba de óleo ela realmente está boa ou não está boa, tá? Então é essa medição que deve ser feita quando você suspeitar que esse componente ele está danificado, correto? Bom, em relação a projetos sobre bomba de óleo, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. Hoje, o principal projeto que se tem em bomba de óleo é estudar as bombas de óleo de volume variável, tá? Por quê? Porque são bombas de óleo que, dependendo da carga que o motor estiver imposta, da temperatura do óleo lubrificante e a rotação do motor, a gente vai ter diferentes níveis de envio de pressão. Então eu posso fazer com que momentaneamente meu sistema trabalhe com pressões mais baixas ou com pressões mais altas. E isso vai melhorar, né, o fluxo interno do meu motor, fazendo com que meu motor consiga trabalhar um pouco mais solto. Onde existe uma aplicação direta que eu lembre nesse momento de volume variável é no motor EcoBooster da Ford, né, um motor 1.0. É um motor retado aí, né, cheio de tecnologias, e a gente tem a aplicação de uma bomba de volume variável, tá? Se eu lembrar outros, eu coloco lá na outra aula, tá certo? Bom, e falando um pouquinho sobre o filtro. O filtro, aparentemente, é bem desprezado, né, pelos engenheiros, né? Não vou dizer nem pelos engenheiros, que quando vocês se formarem, vocês com certeza não vão desprezar mais. Então, é bastante desprezado no mercado, ninguém dá muita bola para um filtro de óleo. Só que esse cara daqui, ele tem uma engenharia bastante complexa por trás, né? Apesar de ser basicamente só um filtro, ele é, na verdade, um equipamento não, mas um elemento que internamente a gente tem até uma válvula de segurança nele, para impedir, né, que uma situação de falta de óleo aconteça no nosso motor. Então eu vou levar vocês ali para aquele motorzinho, tá? Vou dar um pausezinho, vou levar vocês para aquele motor para a gente poder entender quais são os componentes internos de um filtro e qual é o caminho que o óleo lubrificante percorre. Bom, pessoal, então estamos aqui com o nosso filtro de óleo cortado, tá? É o mesmo elemento que está aqui na minha mão, é constituído de uma carcaça externa, né? Um O-ring que tem a função de ser um vedante, impedir que o óleo que está circulando aqui saia. E internamente a gente não consegue observar o que tem aqui dentro, mas a gente observa nesse daqui, tá? Percebam que ele é formado nas laterais, que recobre ele como um todo, os elementos filtrantes. Por incrível que pareça, esses elementos filtrantes, na verdade, a grosso modo, são várias folhas de papel juntas, né?
de forma que ela tem microporos e que através da passagem do óleo por essas folhas de papel, né, o óleo passa nos microporos e aqueles outros elementos que são maiores, limárias de ferro e por aí vai, ficam retidos nessa folha, tá? Qual é o caminho que o sistema ele percorre? Se não der para vocês verem aí agora, não tem problema, eu coloco na aula de daqui a pouco, tá? Existe um orifício aqui, ó, nesse motor, que é esse orifício onde, uma vez a bomba de óleo enviada, o óleo sob pressão, ela chega até aqui. Esse orifício que está aqui, ele vai alimentar o óleo nesta cavidade e vai forçar com que o óleo passe todo nessa cavidade. Quando ele for forçado a passar nessas cavidades aqui, ó, menores ao redor, o que é que termina acontecendo? Agora olhando para esse, ó, ele é forçado a entrar em contato com todo o papel, né, com todo o elemento filtrante. Então, como isso aqui fica com a pressão grande, o que é que acontece? O óleo ele passa sob pressão pelo elemento filtrante. Uma vez passado sob pressão pelo elemento filtrante, ele fica localizado agora aqui, ó, nesse núcleo, nesse miolo aqui, por onde o único caminho de saída é através desse orifício maior agora. Tá vendo? Então são dois canais. Esse de fora, que é um pequenininho, passou pelo de fora, ele aí entra nesses aqui, ó, entra necessariamente no próprio óleo, onde ele vai, entra no próprio filtro, onde ele vai entrar em contato com os elementos filtrantes. Uma vez passado pelas paredes do filtro, ele vai sair por esse maior aqui, né? E esse maior ele tem ligação com o restante do motor. Aí eu falei a vocês que existe um sistema de emergência, né? Digamos assim, né? Um sistema que foi de segurança. Vejam que se por algum motivo acontecer que todo o elemento filtrante aqui, ele fadigou, né? Fadigou, ele já está ruim, está entupido, o engenheiro de manutenção ou técnico de manutenção esqueceu de fazer a substituição no momento correto, ou aplicou o óleo errado, ou o motor estava muito sujo, enfim, são várias justificativas, mas por algum motivo esse elemento aqui não presta mais, né? O filtrozinho de papel que está aqui, ele não presta mais. O motor vai ficar sem lubrificação, ele não pode ficar sem lubrificação, não é verdade? Então o que é que acontece? Essa mola que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma válvula bypass. O que é que termina acontecendo? Quando o óleo passa sob pressão para os elementos filtrantes e ele não consegue penetrar os elementos porque eles já estão lotados, saturados de limalhas, ele termina pela folga que tem, vindo até o final, ó, ele vem pela parede e vem até o final aqui, ó, do nosso filtro de óleo. E aqui no final do filtro de óleo, nessa região aqui, ó, exatamente como vocês estão vendo, tem uma molazinha e um sistema, uma válvula bypass. Que aqui essa válvula bypass, ela tem um disco que ela impede a passagem de óleo, né, que seria o óleo sujo. Ela não deixa o óleo sujo passar. O óleo é obrigado a passar pelo elemento filtrante. Como os elementos filtrantes eles já estão saturados, a pressão nessa região começa a aumentar demais. Ela aumenta tanto que o que é que acontece? É capaz de vencer a força da mola. Então essa molazinha menor, ela tem o disco empurrado e quando o disco é empurrado, a mola também é empurrada, fazendo com que agora o óleo passe sem a necessidade de entrar em contato com os elementos filtrantes e ele passe aqui para dentro desse núcleo onde ele vai ser enviado para o motor. Então, essa mola aqui é uma mola que tem uma ação de força, né, digamos assim, maior do que a constante e a força elástica natural dela, ou seja, para poder o óleo vencer ela, é necessário vencer a força da mola, né? E essa força ela vem calculada exatamente de forma que ela só seja vencida se houver uma pressão tão grande que faça com que, se eu não passar o óleo por ali, eu não vou conseguir passar óleo pelo elemento filtrante e, consequentemente, meu motor funcionaria sem lubrificação. A gente tinha a bomba funcionando, o óleo chega até aqui sob pressão, mas o óleo não consegue circular no nosso motor. Tá certo? Isso também é função do engenheiro, então, estudar e perceber qual é a mola, né, a combinação de mola e de disco ideal. Beleza, galera? A gente vai ficar por aqui, nesse vídeo aqui prático, e agora, logo depois, a gente já tem um videozinho com um pouco da teoria para a gente saber sobre os tipos de bomba de óleo e poder conseguir ver algumas imagens e alguns GIFs de funcionamento. Tá legal? Então, até daqui a pouco. Já pula aí para o próximo vídeo. Valeu!